as cidades iniciaram aí o processo de vacinação para os idosos de 60 anos. E quem traz mais detalhes sobre isso é o repórter Luan Lucas, direto da redação do VIP Social, que conta pra gente aí, Lucas. Que bom, hein? A partir de agora, pessoas com 60 anos já estão tomando a vacina. Está diminuindo. Boa tarde, Lucas. É isso mesmo, está diminuindo. Com algumas ressalvas, a gente começa a trazer elas a partir de agora. Uma boa tarde para você, Júnior. Boa tarde também a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do Jornal VIP. Olha só, como você já antecipou, os idosos com 60 anos já começam a ser vacinados aqui nas cidades do Vale do Rio Tijucas. A gente já começa a trazer esses detalhes porque, apesar de ter essa diminuição na idade, cada vez a gente vai descendo mais e vai atingindo mais grupos com a vacina contra o coronavírus, tem alguns detalhes importantes para a gente mencionar antes. É importante destacar que as cidades estão com a falta da vacina, a principal delas, a Coronavac, que teve acabou sendo interrompida por um período por falta de insumos e aí acabou atingindo as nossas cidades. Por isso, teve aquela desaceleração que a gente já vem falando há um bom tempo em relação à vacinação. Por outro lado, os municípios possuem algumas doses da vacina Oxford, aquela AstraZeneca produzida pela Fiocruz aqui no Brasil. E tem algumas unidades, porém são poucas. Mas com essas poucas doses que os municípios têm, os idosos de 60 anos, então, começaram a ser vacinados hoje pela manhã aqui no município de Tijucas. As campanhas começaram às 7 horas da manhã e foram até às 12 horas, agora há pouquinho, então, imunizando esse grupo. As cidades aqui da região, Canelinha e São João Batista, também tem uma programação especial em relação a isso e a gente começa a destacar a partir de agora. Ó. Idosos com 60 anos, então, no município de Canelinha, entre as 8h30 e as 11h30, hoje pela manhã, e agora à tarde também tem vacinação, entre as 14 horas e as 16h30. Você que está assistindo aí o Jornal VIP e é de Canelinha, vai levar alguém para ser vacinado, ou você mesmo vai ser vacinado, é importante lembrar de levar o cartão do SUS e também o seu RG. Lá no município de São João Batista, hoje pela manhã teve início a vacinação dos idosos de 61 anos. Então, um ano a mais aí, começando hoje lá no município de São João Batista e vai até 1h30. Então, até daqui a pouquinho, segue essa campanha de vacinação para os idosos até 61 anos lá na capital catarinense do Calçado. Amanhã, aí sim, lá no município começa a vacinação dos idosos com 60 anos. Então, é importante destacar que a vacinação vai ter continuação caso hoje cheguem aí novos lotes da Coronavac, que é o que aguardam os municípios receberem novas unidades da Coronavac, para aí sim ter novamente essa aceleração ao longo de toda a semana. Por enquanto, idosos entre 61 e 60 anos sendo vacinados, porém com pouca quantidade de unidades da vacina, Júnior. A gente sabe que chegou a vacina no estado, mas a gente ainda não sabe como é que vai ficar a distribuição, né, Lucas? Ao longo dessa semana, tem perspectiva de que, além dos idosos de 60 anos, outras faixas etárias entrem nesse campo da vacinação? Olha, aí a gente passa a ter uma ideia um pouco diferente do que pode acontecer. A gente começa apenas a especular o que realmente pode acontecer, porque é o seguinte: no momento em que temos pessoas sendo vacinadas aí na segunda dose ou na primeira, muita gente ainda não recebeu a segunda. Então tem um grupo muito grande de pessoas que ainda não receberam a segunda dose da vacina e que já vão completar o período aí de 28 dias. Lembrando que no início era trabalhado com períodos de 21 dias para receber a dose complementar, porém agora está sendo trabalhado com 28, justamente por essa falta de unidades. A gente fica nessa expectativa do que vai acontecer. Será que vão diminuir um pouquinho mais as idades? Ou se vão começar a vacinar esse grupo que recebeu apenas a primeira? Nos municípios aqui da região, e a gente acompanhou na sexta-feira esses números de todas as cidades, há uma diferença muito grande entre o número de pessoas vacinadas na primeira dose e o pessoal que já recebeu a dose complementar. Então a gente fica na expectativa para saber a quantidade, se ela vai atender realmente todos esses grupos, né? O pessoal que precisa tomar a segunda e também o pessoal de 60 anos para baixo para receber a primeira. Então a gente vai aguardar e vai seguir acompanhando tudo isso ao longo da semana. Ainda em tempo, Júnior, é importante lembrar que o município de São João Batista registrou uma morte neste final de semana. A gente tem as informações aqui, ó, um homem de 51 anos, residente lá do bairro Centro. Ele apresentava já algumas comorbidades e essa é a morte de número 70 de São João Batista. Então essas são as informações nesse momento do processo de vacinação e também essa triste notícia de mais um falecimento lá no município de São João Batista, Júnior. Logo, logo os falecimentos por Covid-19 já não mais acontecerão, pelo menos é essa a nossa expectativa. Obrigado, Lucas.